E aí, eu me chamo Ian, moro aqui em Madrid. Hoje é sábado de noite, pô, tô gravando aqui vários vídeos aí pra soltar no mês de fevereiro, né? Correria da semana não dá pra gravar vídeo, então, pô, aproveitar o sabadão à noite aí, né? Tomando, pô, acabou minha coca, né? Eu ia falar que tava tomando minha coquinha aqui. Então, o vídeo de hoje é falando o quê? Falando sobre os podcasts que eu mais assisto no YouTube, né? Hoje em dia o YouTube concentrou todos os podcasts, né? Todos os podcasts hoje em dia foram concentrados no YouTube, né? Então, vou falar aí dos podcasts que eu mais acompanho, né? Alguns por motivo intelectual e outros por diversão mesmo, né? Outros para aprender inglês, enfim. O primeiro aí que eu tô mais acompanhando é a Próxima Onda, que é do Johnny Vicari e do Bruno Fagion. Que o Bruno Fagion é um dos canais que eu mais acompanho, né? Depois eu vou fazer um vídeo aí de canais que eu mais acompanho, né? Enfim, é esse aqui, né? Às vezes alguém já conhece e tal, pô. Eles são os caras que... O Bruno Feijão tem um negócio online há muito tempo e o Johnny Vicari tem, tipo assim... Tem um negócio online, ele tem um canal Esquiva Falando, né? O Bruno Feijão, ele vende curso que ensina a entrar na consultoria da Mackenzie, que é nos Estados Unidos, né? E aí ele ensina, ele vende curso em inglês, ensinando como é que entra, né? E aí ele criou um canal em português, falando sobre o que ele entende de negócio, né? As tendências que ele vê, pô, algumas coisas muito boas, muito bem explicada, muito bem redigida por ele, muito bem falada por ele, né? Que eu ainda não tinha encontrado em conteúdo aqui no Brasil, sabe? Eu acompanho alguns conteúdos dos Estados Unidos, às vezes que eu não entendo que é muito complexo, eu boto a legenda em inglês, né? Às vezes eu até tenho que botar em português para entender realmente o conteúdo, né? Então, mas ele é um cara aqui no Brasil que, pô, pra mim ele é o 01 quando se trata de negócios, né? Não só online, quanto negócio no geral. E é um nicho que eu acho interessante de saber, né? Depois eu vou fazer um vídeo aí de quantos negócios que eu já tentei e que deu problema aí. Isso é uma coisa muito interessante fazer um vídeo também, né? Então, primeiro que eu acompanho aí é A Próxima Onda. O segundo podcast que eu mais acompanho chama de chama The Start Guy, BNI Podcast. Quem já conhece aí sabe o que eu tô falando, né? Start Guy, que é o que é o maluco que ele faz vídeo de meme, né? Ele faz vídeo de meme tipo assim em lugares chique, né? Suíça, em lugares assim, Mônaco e tal. E, bom, é um maluco que eu assisto podcast, eu escuto podcast dele indo e voltando do trabalho, a escola e tal, pra aprender o inglês, né? Eu entendo algumas piadas que eles fazem, tá? Meu inglês ainda não é aquele 100%, mas, pô, me divirto muito, né? Eu fico o dia inteiro imitando o jeito que ele fala, né? É muito engraçado que ele fala assim, você é europeano. Eu acho muito engraçado aí o jeito dele e tal. Tem uma... Sabe conduzir a entrevista muito bem e tal, deixa o entrevistado falar. E é um podcast que eu tô assistindo porque ele concentra inglês do mundo inteiro. Então eu não tô escutando só inglês americano, tô escutando inglês falado por um grego, falado por uma italiana, falado por gente do mundo inteiro, entendeu? Então é um podcast que eu assisti por puro pra aprender inglês, né? Embora o conteúdo tenha alguns que sejam muito bons, né? Já teve o do Jorge Franglis, que é o do Oak Bear, eu achei muito legal aquele podcast. Teve um de uma moça que eu não lembro o nome, que eu também achei muito legal. Enfim, e teve um outro que ele, de um relógio de monitorar a Sony e tal, enfim, que é o criador, acho que é Beep, Whip, não sei. Enfim, é um podcast aí que eu acompanho bastante, acho muito legal. O terceiro é o Redcast, mas eu assisto o Redcast não por entretenimento, eu assisto mais quando tá ali o Sérgio Sacani, né, quando tá ali o Ryan, enfim, eu assisto quando tem alguns personagens específicos, né? O Junior Master é um excelente entrevistador, só que no geral eu não acompanho todos os conteúdos, porque, pô, os caras postam todo dia, né? E aí eu não vou querer assistir, pô, policial num dia e mulher do funk não sei do que na outra, e não sei do que. É muita coisa pra ficar acompanhando, né? Não tem muito tempo pra isso. Então, mas tem uns episódios lá muito específicos que eu realmente gosto. Quer ver? Tô tentando achar algo aqui que eu assisti e me amarrei, sabe? Teve, por exemplo, o Ryan e uma página no Instagram que chama Memes Elite Brasileira, que foi do caramba, aquele podcast. O Ryan Tecar, achei muito legal também, do Toguro. Enfim, eu gosto de acompanhar o Redcast aí de vez em quando. Outro podcast que eu gosto de assistir é do Ale do Bugras, né? Que ele tem uma plataforma aí, pô, muito famosa, eu esqueci o nome dela, de ensinar o pessoal a passar no Enem, né? Ele usa IA para poder fazer isso, o pessoal estuda, pô, muito bem estudado, sabe? Eu tive muitos amigos aí da escola que me falam muito bem dessa plataforma. E ele leva realmente gente que mexe com startup, gente que, assim, gente já tá na casa de milhões, sabe? Gente que tem realmente a bala, né? Ele tem só 8 mil inscritos, mas, pô, o conteúdo dele é de qualidade absurda. Ele leva uns pessoal que, rapaz do céu, às vezes você não sabe nem quem que é o cara. O cara tem, sei lá, um bilhão. O cara vendeu uma empresa para os Estados Unidos, o cara vendeu não sei o quê, entendeu?
É um podcast aí que eu realmente gosto de assistir. O Instagram do Ale do Bugas também é bem legal aí de acompanhar, né? Os stories dele e tal. Ele posta umas ideias bacanas e tal. É um podcast que eu realmente gosto bastante. Outro podcast aí que eu gosto de escutar bastante para aprender inglês é o Chris Williamson. Ele é britânico, né? Então já tem um inglês diferente, né? O water, né? Já tem um inglês diferente e tal, né? Eu escuto ele bastante. Ele entrevista algumas pessoas que eu tenho umas ideias parecidas com a minha, né? A respeito de dieta, né? A respeito de treino, de moral, né? E tudo mais. É um podcast que eu realmente acompanho bastante, né? Eu gosto muito da pegada dele, né? De entrevista, dos convidados que ele leva, né? Fala de tópicos, dos mais diversos tópicos aí. Então é mais um podcast que eu assisto aí pra aprender inglês, mas realmente eu gosto do conteúdo dele, né? Outra aí que eu escuto, que eu escuto pra aprender inglês chama Speak English with Class. Que é que eles é literalmente conversacional em inglês, né? Ele é nível B2, B1. Ele é um podcast que eu entendo bastante, né? Então, acredito que já tô tentando chegar no nível de escutar agora mais os podcasts já normais, né? Do que ficar escutando um de conversacional. A não ser que eu encontre um C1, C2. Porque eu realmente tô entendendo praticamente 100% dele. E eu vi que para aprender o inglês, realmente aprender outro idioma, você tem que tá entendendo, mas não tudo. Não pode entender pouco, mas não pode entender demais. Igual tem uns podcasts que eu assisto legendado porque não dá pra assistir o podcast escutando porque eu não entendo nada do inglês. Então, os inglês, rapaz, é muito difícil. Eu tô tentando achar aqui um outro aqui que eu gosto bastante de assistir, mas não. E o último podcast que eu mais assisto aí é do Andrew Huberman, né? Ele é um doutor médico aí que posta conteúdo em inglês, né? Fala bastante também sobre dieta, sobre rotina, sobre desenvolvimento pessoal. Leva uns convidados aí que eu realmente gosto bastante, né? Do ideal, da moral e tal. E é um podcast muito bom em inglês também, né? Uso para aprender inglês. No geral, ultimamente, os podcasts que eu tô mais assistindo é para aprender inglês, né? Escuto eles para aprender inglês. Agora meu fone agora tá canseiro, tem que comprar um fone novo. Nossa, eu tô passando raiva aqui. Esse fone aqui tá brabo pra escutar o tal do podcast indo voltando do trabalho. Tá brabo, viu? Tem que comprar esse fone o quanto antes, que, poxa, brabo, viu? Mas, pô, no geral é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Um vídeo bem diferente, só falando aí os podcasts que eu gosto, né? Os conteúdos que eu gosto, né? Pensando em gravar um aí falando dos canais que eu acompanho, né? Embora hoje em dia eu tô acompanhando uns 6 canais. Inclusive tem uma história muito legal pra falar que eu encontrei 2 pessoas, desses 6 pessoas que eu acompanho 6 pessoas no Brasil, se eu não me engano. 6 pessoas que eu acompanho realmente no Instagram, no YouTube. Eu encontrei 2 de conversar, assim, de trocar uma ideia por tempos, tempos e tempos aqui em Madrid esse ano, né? Então foi 2 coisas muito engraçadas que aconteceu comigo aqui em Madrid, né? Então essa história é legal aí, eu posso contar em outro episódio, né? Então foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem aí críticas, ideias, o que vocês quiserem comentar. Dá o like, se inscreve, manda pra alguém, né? Tamo junto aí e pra cima, gente. Com Deus.